Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Dudu do Porquê, de volta para a gente continuar a nossa conversa de estatística. Hoje eu vou querer falar sobre uma coisa que a gente chama de reversão à média. Sabe aquela lei lá da física de que tudo que sobe tem que cair? Ela é meio parecida, só que ela, além do tudo que sobe tem que cair, ela tem um outro lado da história também, que é o tudo que cai tem que subir, tá? Então reversão à média é tudo que sobe tem que cair, mais tudo que cai tem que subir. A noção foi desenvolvida há bastante tempo atrás, século XIX, quando estavam começando a usar a estatística de uma maneira mais consistente para fazer pesquisa científica. E o contexto aqui é o seguinte, um cara que chamava Galton, um cara que gostava de pesquisar dados, de juntar dados, de ver padrões no comportamento das variáveis, ele teve a seguinte ideia, ele começou a medir a altura de pais e a altura dos respectivos filhos dos pais. E ele queria saber meio que se tinha uma correlação entre a altura do pai com a altura do filho. A primeira coisa que ele descobriu é que, de fato, filhos de pais altos tendem a ser mais altos do que filhos de pais mais baixos. Carga genética e tudo. Até aí não tem muita novidade. O que ele anotou de interessante, que aí deu origem toda essa literatura de reversão à média, a gente usa um termo em estatística econômica, estatística aplicada à economia, que chama de regressão. Na verdade, foi o Galton que cunhou esse termo lá atrás, o termo de regressão, porque era uma coisa que revertia. Então, mais ou menos que por aí. Mas a gente vai falar mais de regressão no futuro. Hoje eu quero voltar só à questão da reversão à média, para deixar esse ponto bem claro. Reversão à média é basicamente o seguinte, mas ele constatou também que filhos de pais que são muito altos tendem a ser mais baixos do que os pais. E filhos de pais muito baixos tendem a ser mais altos do que os pais. Então, se o filho do pai muito alto tende a ser mais baixo e o filho do pai muito baixo tende a ser mais alto, a gente tem uma reversão à média. Então vamos lá, a variável altura tem o componente fundamental dado pela carga genética e tem o componente aleatório que é dado por outros fatores que a gente não sabe explicar direito. Então, se eu sair muito alto, é claro, eu tenho um componente de fundamento que é a altura elevada. Mas se eu sair excepcionalmente alto, eu fui um desvio. Eu dei esse choque muito grande para cima. É um desvio, e se eu for muito alto, é um desvio que é raro. É uma coisa que acontece muito poucas vezes. O muito mais provável, então, é que os meus filhos sejam altos, porque eu sou alto, mas que não tenham o mesmo choque excepcionalmente forte para cima. Que o choque deles seja ali perto da média, que a média é zero. Pode até ser um pouquinho mais baixo. Pode ser um pouquinho mais alto esse choque. Então ele não vai ser tão mais baixo assim do que eu. Agora, quase impossível ou muito improvável que o choque dele seja, esse componente aleatório dele seja pancada que nem foi o meu. Por isso, se eu sair muito alto, o mais provável é que o meu filho saia mais baixo do que eu. Isso que a gente chama de reversão à média. Outro exemplo similar, atleta, o cara aparece na capa da revista. Fulano de tal, melhor corredor, diz que lá aparece na capa da Times. Aí depois ele começa a piorar o desempenho dele. O que vem? O que vem em termos de análise? Tá vendo? Ficou famoso, fez a fama, deitou na cama. Apareceu na revista mais importante, na capa, como grande campeão, como esportista do ano, blá blá. Depois o cara se acomodou, parou de treinar, veio muito dinheiro, muita farra. De novo, talvez. Talvez tenha sido o seguinte, vamos voltar para o nosso modelinho. O fundamento do cara nem mudou muito. Mas para ele aparecer na capa é que ele teve um ano impressionante. Ele teve um ano e tudo deu certo. Acontece esses anos, tudo dá certo, sabe? Mas depois você reverte a média. Nem sempre. Quer dizer, vai ser quase impossível e muito mesmo improvável que você tenha uma sequência lá de anos e anos e anos de choques positivos. Coisas que fazem com que o seu desempenho seja excelente. Você voltou à média ou teve um choque ruim. Naquele ano, depois que você apareceu na capa, o fato de você aparecer na capa, imagina que os fundamentos não mudaram, mas você apareceu na capa justamente porque você teve uma sequência muito positiva desse componente aleatório só te levando para cima. Claro, para você ser o atleta do ano, você tem que ter fundamentos de atleta, tem os fundamentos econômicos, o fundamento de atleta é muito bom. Isso aí é a condição meio que basicamente necessária, mas talvez não suficiente. Para você aparecer na capa, você tem que ser um cara bom e ter sorte aquele ano, foi bem naquela partida, estava com um desempenho emocional legal, pum, aí você explodiu. Só que essa sequência, mesmo que essa dos fundamentos não mude, essa sequência reverte. E aí você volta para a média. Talvez não tenha sido que você caiu na farra ou deitou na cama depois que você fez a cama. Talvez o que tenha acontecido foi simplesmente que a sequência positiva de choque se extinguiu e se reverteu a média. Então vamos aprender a pensar com esse negócio da reversão à média. Resultados extremos muito provavelmente são advindos de choques que não são necessariamente correlacionados com os fundamentos. Seja na altura, seja na economia, seja no esporte. Um abraço para vocês, até a próxima aula de estatística.